Bom, a nossa aula de hoje ela é sobre atividade enzimática, mas eu vou passar rapidinho sobre aminoácidos e, desculpa, proteínas. Só para vocês relembrarem, né, esse material está aí. São duas aulas em PDF que vocês vão olhar. Então eu vou passar rapidinho, não vou me deter muito, é só para a gente ter um contexto. Os aminoácidos, então, a gente vai ver, né, nessa aula em PDF, conceito, estrutura, o efeito pH e a importância deles. Então, a estrutura, o objetivo dessa aula aí foi conhecer a estrutura e a função dos aminoácidos. Então, como o nome diz, né, ele tem um pedaço amina e um pedaço ácido. Então, a gente vai ter um carbono aqui que funciona como um centro. Ligado a esse carbono, eu tenho um hidrogênio, um radical, que pode ser um outro hidrogênio, que aí seria a glicina, né, o aminoácido mais simples, ou então uma cadeia carbônica. E desse lado eu tenho amina, daí o nome aminoácido, que tem uma característica, então, alcalina. E desse lado, então, eu tenho a carbonila, que funciona, então, como nosso radical ácido, né? Porque ele perde esse hidrogênio na presença de água, por exemplo, e aí funciona como um ácido de arrênios, por exemplo. Então, a gente vai ter cada uma dessas unidades formando as proteínas. Então, acontece que essa molécula, que ela tem uma característica ácida e básica, a gente sabe que os ácidos reagem com as bases, então ela acaba funcionando tanto como ácido como como base. A gente chama isso de zwitterion, ou uma substância zwitteriônica. Por que, Ozelito? Porque na presença de água ela apresenta um cátion e um ânion. Isso vai depender um pouco do pH da solução. Então, dependendo do pH da solução, a gente vai ter os aminoácidos numa forma catiônica ou na forma aniônica, ou ainda numa forma que mostra as duas cargas, que é propriamente dito o zwitterion, né? Então, dependendo do pH, se o pH for menor do que a primeira constante de dissociação, eu tenho um cátion, porque o hidrogênio da carboxila ele não está dissociado, e a amina recebe um H+. Como o meio está muito ácido, ele acaba recebendo um H+, e aí vira um cátion. Quando o pH está entre a primeira constante de dissociação e a segunda constante de dissociação, a gente vai ter esse hidrogênio, né, esse cátion, hidrogênio ainda ligado na amina, dando aqui então uma característica de um cátion, e aquele hidrogênio que estava ligado na carbonila vai embora. Então a gente vai ter aí um ânion. A gente vai ter um ânion aqui em cima, né, desse carbono aqui, com esses dois oxigênios, e a gente vai ter um cátion aqui em cima desse nitrogênio, com esses três hidrogênios ligados nele. Por isso a gente chama de zwitterion, porque ele é um íon com duas cargas. O mesmo íon tem uma carga positiva e uma carga negativa. Quando o pH do meio é maior do que a segunda constante de dissociação, aí o nitrogênio perde esse hidrogênio a mais que ele tinha ali na forma de um cátion, fica neutro, e aí o que sobra é um ânion. Então, essa é uma característica dos aminoácidos. Então, o pH vai ter esse efeito. O que a gente chama de ponto isoelétrico é exatamente esse ponto em que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Iso de igual, né? E elétrico. Então, as cargas elétricas aí são iguais. O número de cátions é igual ao número de ânions naquela estrutura lá do zwitterion. Então, o ponto isoelétrico é um ponto médio entre os pKs, né? Só que isso não é tão simples, por que, Ozelito? Porque às vezes eu tenho aminoácidos, por exemplo, com 3 pKs. E aí a gente vai ter, nessa figura a gente vê bem, ó, vai mudando o pH e o H+ vai saindo, né? Ou da amina ou da carbonila, tá? Então, esse ponto isoelétrico é
o ponto em que o pH daquele meio faz com que as cargas elétricas sejam iguais, né? Então ele está ali mais ou menos no meio dos pKs. Isso não é tão simples porque alguns aminoácidos têm mais do que 2 pKs, né? Então não é simplesmente uma média. Mas a gente tem como calcular, e aí o que a gente vai ver é que o pH ele é extremamente importante porque ele afeta essa estrutura dos aminoácidos, e inclusive ele leva à formação da ligação entre uma amina de um aminoácido e a carbonila do outro aminoácido. Nessa reação sai uma água, sai uma molécula de água, então ela é uma reação de desidratação, e aí a gente tem a ligação direta desse nitrogênio com esse carbono. E aqui uma molécula de água é retirada, né? Que é essa hidroxila mais esse H+, vai sair a molécula de água. E aqui forma, então, uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, que é a ligação entre, né, um aminoácido e outro. E essa ligação vai ser extremamente importante porque ela vai levar à formação das proteínas. Os chamados alfa-aminoácidos são aquelas formas mais comuns de aminoácidos, né? E a principal característica é que a posição do grupo amina, né, é como o grupo amina está ligado, né? Então a palavra alfa se refere ao fato de que essa amina está ligada no carbono alfa, que seria esse carbono central da molécula. Tá? Como eu disse, eu não vou me deter muito aqui. Em alguns casos, o aminoácido, a maioria deles, ele é uma cadeia aberta, mas a gente também tem aminoácido de cadeia fechada. Vejam que aqui, né, eu vou ter o carbono central, digamos assim, está ligado no nitrogênio e está ligado no COOH, né? E ligado ao H. Então, aqui o radical, aquele radical que a gente viu, ele na verdade é uma cadeia fechada, tá? Mas ele pode ser, e na maioria das vezes ele é uma cadeia aberta. Então, esses vários aminoácidos, eles são extremamente importantes porque eles vão compor aí as nossas proteínas. Então, aqui tem uma lista deles com as suas estruturas, como eu disse, a grande maioria deles é feito de cadeias abertas, né? Só que alguns têm aí alguma, ou ele é uma cadeia fechada, ou ele contém uma cadeia fechada. E isso vai ser extremamente importante na formação das proteínas, tá? Então, aqui tem mais alguns desses alfa-aminoácidos. E a gente vai ter, então, os aminoácidos chamados de essenciais e os de não essenciais. Os aminoácidos chamados não essenciais são aqueles que a gente produz. Então, eu não preciso comer, ele não precisa estar presente na minha dieta, porque eu consigo produzi-lo. E a gente já viu como é que a gente produz lá na aula passada, né? Alguns desses aminoácidos são produzidos, inclusive, com a saída de alguma substância do ciclo de Krebs. E outros aminoácidos a gente não consegue produzir. E esses são chamados, então, de essenciais, que a gente precisa se alimentar dele. Então, dependendo da cadeia lateral, que é aquele grupinho R que eu falei lá, os aminoácidos eles podem ser apolares ou hidrofóbicos. Esses aminoácidos apolares, então, como diz o nome, né, eles têm uma cadeia lateral que tem uma característica mais orgânica, mais apolar, e por isso, então, eles não se dissolvem na água. E aí, por que isso é importante? Porque essa cadeia lateral ela vai atrair outras cadeias laterais de outros aminoácidos ao longo da proteína, fazendo com que ela se reorganize. A gente vai ver isso logo em seguida. Porém, alguns aminoácidos são polares, eles não têm uma carga elétrica, mas eles têm a habilidade de puxar, né, de atrair elétrons para eles, ou atrair prótons, que seria o núcleo do hidrogênio, e isso acaba dando uma característica polar, portanto solúvel em água, e portanto também que interage com outras cadeias laterais polares que tenha como resíduo, né, que esteja ali como resíduo ao longo de uma proteína. Então, a gente vai ter aqueles aminoácidos que são chamados de ácidos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, alguns aminoácidos têm 3 pKs, né, 3 constantes de dissociação. Se ele tem
duas características ácidas e uma alcalina, né? A gente já sabe que essa alcalina vai reagir com a ácida de outro aminoácido para formar a ligação peptídica e que o ácido vai ligar com a outra a amina vai ligar com o ácido do outro aminoácido e o ácido carboxílico com a amina do outro. Alguém levantou a mão? Eu vi um barulhinho. Não? Tá. Então vamos lá. Da mesma forma, então, se eu tenho um aminoácido que tem uma amina, um ácido carboxílico e um outro grupamento ácido, quando formar a ligação peptídica nesses dois, esse resíduo, que é essa cadeia lateral, ela é ácida. Então ela vai sobrar um resíduo ácido que, em meio aquoso, fica com uma carga negativa quando ele perde esse H+, né? Em outros casos, a gente vai ter aminoácidos que vão ter esse resíduo de uma amina, por exemplo. E aí eu tenho uma carga positiva, né? Ele tem uma característica básica, essa cadeia lateral, e aí na presença de água ela pode receber um H+, e ficar então positiva. Eu volto a lembrá-los que se vocês usarem o e-mail do IFMA para entrar na videoaula, a gente não precisa sair da aula para poder aprovar a entrada de vocês. Quem usa o e-mail do IFMA entra direto, sem necessidade de aprovação. Enfim, porque acaba que fica atrapalhando um pouco, a gente tem que parar para permitir vocês entrarem. Então, se vocês conseguirem usar o e-mail do IFMA, é melhor. Então, como eu já disse, né, aqueles aminoácidos chamados de essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir e, portanto, eles têm que estar presentes na nossa alimentação. São obrigatoriamente obtidos a partir da nossa alimentação. Então, uma coisa importante aqui é que a alimentação dos brasileiros geralmente é baseada em arroz com feijão e todos os aminoácidos essenciais estão nessa mistura. O feijão carece de 2 aminoácidos, ele não tem 2 aminoácidos essenciais que o arroz tem. Então, comer arroz com feijão já dá a proteína, já dá os aminoácidos que a gente precisa para produzir proteína. Isso é uma coisa interessante que, por exemplo, hoje em dia está na moda esses programas de culinária que a gente vai assistir, e aí diz assim, e cadê a proteína? E esse prato não tem proteína, um prato de arroz com feijão tem proteína. Tá? O arroz, o feijão são fontes de proteína. E todas as leguminosas, que são essas plantinhas que nascem numa capinha, né, numa baja, que é o caso do feijão, a soja, o grão de bico, a ervilha, todos esses são fontes de proteína. Porém, nem sempre eles têm todos os aminoácidos que a gente precisa. No caso do feijão, falta 2. E esses 2 que faltam no feijão, tem no arroz. Então, a mistura arroz com feijão já é proteína suficiente. Isso é importante para o pessoal que é vegano, vegetariano, etc. Bom, e aqueles então chamados de não essenciais, como eu disse, são aqueles que a gente produz. E como a gente viu na aula passada, né, pela saída de algumas substâncias do ciclo de Krebs, a gente consegue produzir esses aí. E outros aminoácidos eles podem ser chamados de condicionalmente essenciais, ou seja, eles passam a ser necessários na nossa dieta por condições que são temporárias, como uma doença, uma situação de estresse ou até mesmo o desenvolvimento do nosso corpo. Então, quando a gente é criança, a gente precisa muito mais de alguns nutrientes, porque o corpo ainda está crescendo, ainda está se montando. E um bom exemplo desse é a arginina. Então, em alguns antigripais, né, que a gente... eu vou tomar vitamina C para combater a gripe, para evitar a gripe, e alguns deles trazem arginina. Porque como a gente está doente, está debilitado, ele já traz esse suplemento de arginina para melhorar a nossa condição em combater, né, melhorar a produção de células de defesa e tudo, e a gente conseguir combater aquela doença. Então, acaba tendo a necessidade de uma suplementação, embora eu costume produzir aquilo, nesse momento que eu estou doente, eu não produzo o suficiente. E aí a gente vai ter a necessidade de uma suplementação. Tá? Então, isso aqui, como eu disse para vocês, está na aula em PDF, e aí vocês vão ter ali
né, já devem ter lido, eu acredito que vocês já leram. Então, para a gente passar aqui rapidamente também sobre as proteínas, como eu disse, né, a gente tem que a proteína é formada pelos aminoácidos, então esses aminoácidos, que são unidades pequenas, vão formar grandes estruturas, e essas grandes estruturas, que são extremamente complexas, são chamadas de proteína. Então, todas as proteínas são formadas pelas ligações peptídicas, que são as ligações entre os aminoácidos, tá? E a sequência e o arranjo desses aminoácidos é extremamente importante para o funcionamento dessa proteína. Então, a gente já falou aqui da ligação peptídica, a gente vai ver que as proteínas elas têm várias funções no nosso corpo, por exemplo, a presença, né, a atividade enzimática, então algumas proteínas são chamadas de enzimas, porque elas têm um papel específico que vai ser o assunto da nossa aula de hoje. A função estrutural, então, por exemplo, os nossos músculos, né, são músculos formados por proteína, são fibras de proteína. A função de transporte, como é o caso da hemoglobina, que leva oxigênio do pulmão até as células, né, por exemplo. A função de defesa, né, então a gente vai ter lá nas nossas células de defesa a produção de uma proteína que a gente chama de anticorpos. Essa proteína ela se liga naquele organismo invasor, por exemplo, um vírus, para inativá-lo ou para fazer com que ele fique mais facilmente detectável pelas células de defesa e ele possa ser, então, eliminado do nosso corpo. A função hormonal, né, algumas proteínas ela tem essa função de sinalização e trazem, então, informações hormonais. A questão do movimento, como eu falei para vocês, né, então, o nosso músculo, além dele dar estrutura para o nosso corpo, né, a nossa face, por exemplo, a nossa feição, ela é basicamente feita pelos inúmeros músculos que a gente tem aqui no nosso rosto. Então, ele dá estrutura para o nosso rosto, mas não só isso. É ele que me permite estar abrindo os olhos, fechando os olhos, abrindo a boca, fechando a boca. Esse movimento é todo feito pela contração e relaxamento dos músculos. E até mesmo armazenamento, né? A proteína pode funcionar para armazenar alguns nutrientes, algumas substâncias, a gente vai ver isso com calma. Então, no caso da enzima, que é o que a gente vai falar hoje, ela funciona como um catalisador biológico, eu vou explicar isso melhor em seguida, tá? A função estrutural, então, vai dar suporte e estrutura para as células e para os tecidos. O cabelo mesmo, né, cabelo e unha, chifres e cascos de animais, são todos feitos de uma proteína estrutural chamada de queratina. Tá? O colágeno é uma outra que dá estrutura, né? Então, quando a gente começa a perder colágeno, a nossa pele começa a ficar mais flácida e a gente começa a ter rugas, né? Então, o colágeno é extremamente importante para dar essa vitalidade à nossa pele. O transporte eu já falei, da hemoglobina que leva o oxigênio. De defesa eu já falei, dos anticorpos. No caso dos hormônios, a gente vai ter, por exemplo, a insulina, que é uma proteína que vai ajudar a gente a diminuir a glicose do sangue, então ela informa ao corpo que precisa guardar esse excesso de açúcar, né, de glicose, e é formado, então, o glicogênio, que é armazenado nas células do fígado. Então, a insulina é um hormônio proteico, né, que vai dar essa informação. No caso do movimento, é interessante, porque a gente tem as nossas proteínas na forma de feixos e outras que parecem remos, é como se fosse uma canoa bem comprida com vários remos ali, né, fazendo movimento. Isso é engraçado, na verdade, mas a verdade é que a actina e a miosina são as proteínas que são responsáveis por essa contração do nosso músculo, né? Que a gente faça exercício, para que a gente ande, etc. e tal. No caso do armazenamento, por exemplo, essas proteínas elas podem armazenar aminoácidos, elas não vão ter um uso direto, ou até podem ter, e elas ficam funcionando ali como armazém. Quando a gente precisa, a gente vai lá e tira aminoácidos dela. Mas um exemplo muito, muito importante é a ferritina, que ela tem uma capacidade muito grande de armazenamento, ela chega a armazenar até 4.500 átomos de ferro. E o ferro é importante para fazer a hemoglobina, que vai fazer o transporte de oxigênio lá do nosso pulmão até as células. Então, a gente tem aí a ferritina como uma proteína que funciona
para guardar esse ferro quando a gente não está usando, né, para que ele fique disponível para quando a gente for, então, preparar as nossas hemoglobinas. Tá? Então, a proteína ela vai ter uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. No caso da estrutura primária, ela é uma sequência linear de aminoácidos. Os aminoácidos vão se ligando por ligações peptídicas, e essa sequência, então, a gente chama de estrutura primária. Acontece que ela começa a se enrolar, como se fosse uma mola. Isso se dá porque, como vocês viram, a gente tem, além do grupamento amina e do grupamento carbonila, a gente vai ter também ali aquela cadeia lateral, que a gente chamou de R, que ela pode ser apolar, polar, ácida, alcalina. Então, essa cadeia, ela acaba interagindo também com as outras, e isso vai criando essa estrutura, né, que vai formando essa hélice, né? Então, essa estrutura é chamada de estrutura secundária. Pode ser uma hélice, né? Ou pode ser chamada folha beta-pregueada, como a gente vê nessa figura aqui. Tá? A hélice em azulzinho e as beta-pregueadas ali em verdinho. Depois que elas estão aí enroladas, né, nessa estrutura secundária, elas começam a se enovelar, elas começam a se enroscar como se fosse um novelo de lã. E isso é a nossa estrutura terciária, esse enovelamento, que acaba também sendo permitido pelas interações ou hidrofóbicas, quando aqueles radicais que sobraram ali nas ligações peptídicas, sobrou aquele R, se o R é apolar, ele vai atrair outra substância apolar. Então, essa interação é hidrofóbica. Já se eu tiver carbonila sobrando, por exemplo, a gente pode formar ligações de hidrogênio. Se eu tiver grupamento sulfeto, a gente pode formar as chamadas pontes de sulfeto ou ligações de sulfeto. São ligações muito importantes, porque são ligações covalentes que mantêm a estrutura fixa dessa proteína. Um bom exemplo é o cabelo encaracolado, né? Quando o cabelo é todo cheio de cachinhos, é porque as ligações de sulfeto foram sendo feitas numa posição tal que, quando deu a volta nessa proteína, ele formou a ligação de sulfeto. Então, fica dada essas voltinhas formando esses cachos. O que o pessoal, às vezes, da área de cosméticos faz? Coloca um reagente que quebra a ligação de sulfeto, aí eles esticam o cabelo, por exemplo, enrolam o cabelo na cabeça para ele ficar bem lisinho, bem esticado, e aí eles colocam outra substância e a formação da ligação de sulfeto se faz de novo, só que agora o fio está liso. Então, quando tira aquilo tudo, o cabelo fica, né, liso. Claro que quando ele começar a crescer, é cabelo novo que vai crescer encaracolado. Mas aquele lá que a gente tratou, ele fica liso. Então, essas ligações de sulfeto, elas são importantes não apenas para dar o cacheado no cabelo, mas para manter essa estrutura mais firme, né, essa estrutura terciária de uma forma mais firme. E as chamadas estruturas quaternárias são quando duas ou mais estruturas terciárias se juntam, formando uma estrutura, então, maior, que tem aí diferentes estruturas terciárias conectadas, né, conjugadas. Então, um bom exemplo é a hemoglobina, tá? O que é a desnaturação? É quando algo destrói aquela estrutura terciária e quaternária e terciária da proteína e ela perde a sua função. Ela acaba perdendo a sua função. Uma forma da gente desnaturar a proteína é com a temperatura. Aumentou a temperatura, ela vai desnaturar a proteína. O que a gente faz, por exemplo, quando a gente cozinha o ovo, a carne, o frango, o peixe, a gente está desnaturando a proteína, ela vai coagular e aí vai ficar, né, diferente, vai ficar o alimento cozido. Outro fator que causa a desnaturação das proteínas é o pH. Então, um bom exemplo disso é o ceviche. O ceviche é um prato peruano que é feito, você pega o peixe cru, corta ele em pedacinhos, coloca bastante suco de limão, e aí o ácido do limão vai cozinhar esse peixe. Por quê? Porque vai coagular as proteínas do peixe por desnaturação causada pela acidez daquele meio.
Outra coisa são agentes químicos, como solventes orgânicos, detergentes, metais pesados. Algumas dessas substâncias, elas podem romper essas interações da proteína e levar a desnaturação, né, e até a morte daquele organismo. É o que o álcool faz, por exemplo, com alguns micro-organismos quando a gente passa álcool, então, para limpar uma superfície. Bom, as proteínas são formadas pelo processo de transcrição e tradução, que vem lá da leitura do DNA. Então, o DNA tem toda a informação que precisa para formar proteínas. E aí vocês vão ler isso aqui com mais calma, porque eu preciso chegar no tema da nossa aula de hoje, que é a atividade enzimática, tá? Mas a genética está diretamente ligada à formação e à produção de proteínas, ok? Perguntas até aqui? Então, a gente já viu que os aminoácidos formam proteínas e que as proteínas, então, têm várias funções. Uma delas é a atividade enzimática, né? Algumas dessas proteínas são enzimas. Então, agora, com calma, sim, vamos ver o que é enzima, qual é a função dessa enzima, como é que ela funciona e vamos simular aqui como é que a gente calcula essa velocidade, tá? Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é aplicar esses conceitos de cinética enzimática e utilizar para isso o ambiente virtual. Isso é importante porque nem sempre na sala de aula, lá na escola que a gente vai trabalhar, nem sempre vai ter laboratórios que dê para a gente reproduzir essa atividade enzimática. Então, às vezes, com um laboratório de informática, a gente consegue simular. Então, o que são as enzimas? As enzimas são catalisadores. E o que é um catalisador, Zelito? Ora, para uma reação química acontecer, ela precisa de uma determinada quantidade de energia. A gente falou disso na aula passada. Essa energia é necessária por quê? Porque os dois reagentes, para poder formar o produto, eles precisam se encontrar. Imagina o seguinte, para você conhecer o grande amor da sua vida, você não pode ficar dentro de casa. Se você ficar dentro de casa, você não vai conhecer essa pessoa. Você precisa sair de casa e ir até a igreja lá no dia da quermesse, e lá na quermesse você vai encontrar essa pessoa. Então você precisa ir ao encontro dessa pessoa. E a pessoa também tem que vir ao encontro de você. Vocês vão dizer, ah, não, mas aconteceu com a minha avó, que o meu avô veio visitar a família. Quer dizer, alguém saiu do seu lugar, alguém se movimentou para encontrar o outro e a ligação acontecer. Então, gasta energia. Alguns casos gasta menos energia do que outros, né? Às vezes, para a gente conseguir fazer dois amigos se apaixonarem, gasta um monte de energia, os amigos ficam tudo tentando convencer eles a irem para a festa, a ligar para o outro, a mandar mensagem. Então, esse gasto de energia, às vezes, é maior. Algumas reações precisam de mais energia e outras não, né? No primeiro olhar, você já se apaixona, já se ligou e tal. Então, a mesma coisa acontece com as reações químicas. Se os dois reagentes, eles se encontram na posição certa, do jeito certo, com a velocidade certa, com a quantidade de energia certa, a reação acontece. Só que, às vezes, esse encontro não acontece. Os reagentes passam um pelo outro sem se colidir. O que a enzima faz? A enzima ela tem uma estrutura, como a gente já viu, as proteínas têm uma estrutura definida, e ela tem uma região que a gente chama de sítio ativo, onde um reagente encaixa e o outro também encaixa. Então, já que aqueles amigos de vocês não querem se encontrar nunca, o que vocês fazem? Vocês marcam um aniversário, uma festa na casa de vocês, convidam os dois. Então, a enzima faz isso, ela convida os dois para perto. Coloca no mesmo sofá, diz, não, só tem esse sofá aqui, senta vocês dois aí. Então, eles vão ser obrigados a conversar. Então, a enzima faz isso. Ela atrai os dois reagentes que se ligam de forma reversível nesse sítio ativo, e aí eles precisam de menos energia para poder reagir. E aí a gente consegue fazer com que a reação aconteça com menos energia, gastando menos energia. Depois que a reação acontece, o produto vai embora e a enzima é reconstituída. Então eu tenho mais enzima, ou seja, depois que o casal começou a namorar, eles vão embora e o sofá fica livre para o novo casal vir, sentar, conversar e se apaixonar. Então a enzima funciona nessa forma, ela aproxima, ela diminui a velocidade, desculpa, a energia necessária para a reação acontecer, e isso facilita com que essa reação aconteça. Isso aumenta a velocidade da reação.
Por isso é muito comum que a gente, às vezes, chame essa relação de uma relação chave-fechadura, porque, às vezes, é extremamente específico. Apenas uma substância ou um grupo de substâncias muito específicos é que vão encaixar naquela enzima, fazendo, então, com que aquela enzima reconheça uma substância específica ou um grupo muito pequeno de substâncias. Então, ela é capaz de identificar, digamos assim, as substâncias. Então, as enzimas são fundamentais para a nossa vida e elas estão presentes em diferentes processos no nosso organismo. Eu disse para vocês que a bioquímica é basicamente as reações assistidas, ou seja, auxiliadas pela atividade enzimática. Eu não conheço reação bioquímica que não tenha pelo menos uma enzima atuando ali. Então, quando a gente vai se alimentar, por exemplo, eu começo a comer, eu vou mastigando os alimentos, eu vou misturando esse alimento com a saliva, e a minha saliva tem enzima que começa a quebrar os alimentos, começa a quebrar as moléculas desses alimentos. Então, desde a digestão do nosso alimento, até mesmo a replicação de DNA nas nossas células, tudo isso é feito com a ação da enzima. A quebra do açúcar, né, que a gente já viu. Então, essas enzimas, elas funcionam como nanorobôs. É como se elas fossem nanomáquinas biológicas que vão trabalhar ali dentro das nossas células. Então, a forma como elas aceleram a reação é diminuindo essa energia de ativação necessária. Como eu falei, se a gente pensar na maltase, por exemplo, eu tenho aqui a enzima, ela tem dois sítios ativos, a maltose encaixa nesses dois sítios ativos, isso quebra a maltose e libera, então, aqui duas glicoses. Isso já acontece lá na boca, né? Eu comi uma coisa que tem maltose, né? Por exemplo, um cereal, a gente vai salivar, vai mastigar, vai moer esse cereal, isso vai misturar a maltase com a maltose, e o que vai sobrar daí são as glicoses que formavam a maltose, tá? Então, sem enzima é um caminho mais pesado, eu tenho que fazer mais força, porque eu preciso gastar mais energia para poder a reação acontecer. Com a enzima, essa reação acontece de forma mais natural. Então, esse substrato, que é a substância que se liga no sítio ativo, né, ele é reconhecido por essa enzima e ele então encaixa ali e a reação acontece, né? Então, aqui é exemplo dessa figura, a gente tem aqui a enzima recebendo o substrato e depois sai o produto final dessa reação. Então, essa especificidade, como eu falei, às vezes é tão grande que é como se fosse uma chave numa fechadura. A gente sabe que é possível que exista outra chave que vai conseguir abrir a tua porta, mas a probabilidade é muito pequena. A grande maioria das chaves não vai abrir a tua porta, só a tua chave. Então, essa estrutura é muito parecida com o que acontece com a enzima e o substrato. Um bom exemplo que a gente viu na semana passada é a ATP sintase. Vocês lembram que eu disse para vocês na aula passada que fora da membrana interna da mitocôndria a gente tinha um monte de H+. Lembram disso? Acumulava H+ aqui, por quê? Porque o NADH liberava H+ para fora e virava NAD+. O FAD-H2 liberava 2H+ para fora e virava FAD. Então, quando a gente tem deixa eu parar bem aqui, quando a gente tem essa volta do H+ para dentro da mitocôndria, né, para a parte interna da membrana da mitocôndria, ele passa por dentro dessa estrutura e essa passagem do H+ gira essa cabeça. Quando ela gira essa cabeça, um ADP se junta com um fosfato e forma um ATP. Então é como se fosse um liquidificadorzinho, só que em vez de ele estar batendo, ele está apertando, né? Ele está empurrando. Então imagine que eu tenho aqui um ADP e um fosfato entra, ele é apertado, porque ela gira, e aí ele forma o ATP. Então sempre vai acontecer isso, né? Costumeiramente, quando esse hidrogênio passar. Vai girar essa cabeça vai apertar essas, parecem pétalas, né, da ATP sintase, e aí ela vai espremer a ADP com o fosfato. A ADP e o fosfato entrou, apertou, formou o ATP, certo?
como se fosse uma batedeira que fica ali girando, gastando energia, que é uma energia elétrica, né, que vem do cátion, que é o hidrogênio. Ok? Então, a atividade enzimática, como ela é uma proteína, a atividade enzimática ela é afetada pelas mesmas coisas que afetam as proteínas, ou seja, ela pode ser desnaturada por ação do pH. Então, um meio muito ácido ou muito alcalino vai desnaturar a nossa proteína, que é uma enzima nesse caso. A temperatura vai desnaturar a enzima, vai fazer com que ela não funcione mais, ou substâncias químicas. Agora, quando eu aumento a quantidade de substrato, se eu estou aumentando os reagentes, a tendência é a velocidade da reação também aumentar. Porque existe um limite. Por quê? Porque a enzima, ela pega aquele substrato, faz a reação acontecer, é liberada, pega mais substrato, só que eu tenho uma determinada quantidade de enzimas fazendo isso. É como eu disse para vocês, se vocês estão lá no aniversário, tem um sofá, e esse sofá é o único lugar que os casais encontram para conversar, a velocidade da reação vai depender do sofá estar desocupado. Então, quanto mais substrato tem, mais o sofá fica ocupado. Então, a reação sobe, mas ela sobe até um limite, que é a velocidade máxima. A partir daí, ela tende a ficar quase que invariável, porque a quantidade de enzima que tem naquele meio está comprometida com o substrato que a gente adicionou. Então, a concentração do substrato aumenta a velocidade das reações até o limite de saturar as enzimas que a gente tem naquele meio, certo? A gente chama então de cinética enzimática, o estudo que vai analisar a velocidade com que essas reações acontecem. Oselito, por que isso é importante? Vou dar um exemplo claro para vocês, que é o da vista. Né? O nosso olho, ele se adapta, né? Ele fecha a pupila, ele dilata a pupila. Tudo isso são reações aí que envolvem enzimas para fazer isso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai produzindo menos dessa enzima. Então, como falta enzima, né, tem menos enzima do que teria quando a gente é mais jovem, essa velocidade é diferente. Então, às vezes, quando a pessoa mais velha sai no sol, ela já não enxerga, enquanto que o jovem se adapta mais rapidamente àquela quantidade de luz, porque a atividade enzimática dele está na velocidade máxima, a pupila fecha, ele consegue enxergar. Já a pessoa mais idosa, que está com a pupila dilatada, ela não consegue enxergar tão bem e ela leva um tempo para essa pupila fechar. Então a gente consegue calcular a velocidade da reação, existe uma equação para isso, né? E essa equação então diz que a velocidade da reação, que é enzimática, ela vai depender da velocidade máxima, que é um valor encontrado, né, um valor constante que depende dessa habilidade da enzima de fazer a reação acontecer, vezes a concentração do substrato, dividido por uma constante, chamada de constante de Michaelis, mais a concentração do substrato. Sendo que essa constante de Michaelis é definida como a velocidade máxima dividido por 2. Então, se eu tenho a velocidade máxima, eu sei a constante de Michaelis. E aí eu posso construir aqueles gráficos. E aí que vem as nossas simulações. Então, vocês podem brincar com isso, né? Eu criei aqui um aplicativozinho usando o Gemini do Google. Então, vamos imaginar que eu tenho uma velocidade máxima igual a 100 micromols por minuto, uma constante de Michaelis de 10 micromol e não tem nenhum inibidor, tá? Então, esse vai ser o comportamento dessa reação enzimática. Significa que eu vou aumentando a quantidade de substrato, eu vou aumentando a velocidade com que a reação acontece. A velocidade máxima dividida por 2, então, vai ser igual a 50, né? Que é essa aqui dividida por 2, que é a constante de Michaelis. Então, eu tendo a constante de Michaelis, eu tendo a velocidade máxima, eu tendo a concentração do substrato, eu calculo a velocidade da reação, que vai subindo até chegar a um ponto em que ela é igual à velocidade máxima. Aí a velocidade não sobe mais.
Roselito, mas aqui eu montei uma equação e eu consigo montar esse gráfico, que é uma expectativa de como vai ser a velocidade. Se eu, em vez de ter essas informações, por exemplo, a primeira pessoa que estudou a velocidade de uma enzima, ela não sabia qual era a velocidade máxima daquela enzima, porque ninguém nunca tinha estudado aquilo. Como é que ela encontrou esse valor? Ela fez o contrário. Em vez de ela construir o gráfico para encontrar os valores de concentração do substrato, ela foi fazendo várias reações acontecerem em diferentes concentrações e ela foi medindo a velocidade com que a reação acontecia. Então, ela fez uma tabela em que ela colocou concentração do substrato e a velocidade da reação. Depois que ela tem todos esses dados aqui, ela vai construir esse gráfico e, ao construir esse gráfico, ela vai encontrar aqui pela tangente a velocidade máxima. Então, ela passou a encontrar a velocidade máxima a partir desses dados práticos. É claro que a gente faz isso várias vezes para encontrar um valor médio, né, que é mais próximo da realidade, e aí depois que essa pessoa já estudou essa reação, isso é tabelado, ela diz, olha, essa reação, a reação dessa enzima, nessas condições, tem uma velocidade máxima de tantos micromol por minuto. Então, se vocês tiverem procurarem na internet a enzima tal, né, a ATP sintase, a malase, enfim, uma enzima qualquer, se eu sei a velocidade máxima dela, eu coloco aqui, né? Se eu tenho a constante de Michaelis que está tabelada, eu coloco aqui, e aí eu vou construir esse gráfico que vai me dizer com que velocidade eu vou fazer a reação acontecer a partir da concentração do meu substrato. Qual a importância disso? Tem várias aplicações práticas. Então, para ter uma ideia, né, uma reação que levaria, só para voltar aqui, a enzima ela consegue acelerar até 10 elevado a 17 vezes uma reação, ou seja, é 1, 0, 0, 0, 17 vezes esse zero, né? Isso significa o que, Ozelito? Que uma reação com enzima ela pode acontecer em apenas um segundo, enquanto que sem enzima, essa mesma reação pode levar milhões de anos para acontecer. Então, a reação pelo processo enzimático ela pode acontecer muito mais rápido. E foi isso que permitiu a vida. Sem a atividade enzimática não seria possível a vida existir, porque algumas reações seriam praticamente impossíveis de se concretizarem no tempo que aquele organismo tem para viver. Né? Então, a gente tem, por exemplo, moscas que vivem aí 72 horas. Imagina, se a reação levar milhões de anos, aquela mosca nunca vai existir. Ou nós, seres humanos, que vivemos aí em torno de 70 anos, 80 anos, né? Então, a gente precisa de reações rápidas. E a enzima, então, faz isso. Bom, o que acontece é que, como eu disse para vocês, algumas substâncias elas podem impedir a ação daquela enzima, né? Elas são inibidoras. Elas podem se ligar à enzima e aí tem diferentes formas de inibir a atividade enzimática. Né? Elas podem se ligar à enzima e reduzir a capacidade de catalisar essa reação. Eu dei um exemplo positivo disso na aula passada. A gente lembra que o metanol, que a gente está ouvindo falar que está contaminando as bebidas alcoólicas, o metanol ele é tóxico porque quando ele chega no fígado, uma enzima transforma ele em formol. Como é que a gente pode diminuir esse risco? Usando, né, um pouco de bebida alcoólica que não esteja contaminada, porque o álcool daquela bebida alcoólica não contaminada vai competir com o metanol. Isso pode aumentar meu tempo de sobrevida e eu eliminar o metanol sem que ele forme o formol. Então, eles competem por aquele mesmo sítio da enzima. E isso, então, faz com que a gente vá ter um efeito, né, de diminuição da velocidade com que aquela enzima transforma o metanol em formol. Um outro exemplo interessante, vocês vão ver num filme antigo, se alguém não assistiu ainda, eu recomendo muito que assista, é um filme que, na verdade, tem a ver com o assunto da segunda unidade. Na segunda unidade, a gente falou de lipídios. E tem um filme que fala muito de uma síndrome que a pessoa não consegue digerir direito os lipídios, ela não consegue quebrar
os ácidos carboxílicos grandes, alguns tipos de ácidos carboxílicos grandes. O que vai acontecer? Como essa pessoa, geralmente meninos, eles não conseguem, geralmente não, só meninos, eles não conseguem quebrar essas moléculas de ácido carboxílicos compridos, esses ácidos carboxílicos, como eles são muito compridos, eles são apolares, eles não interagem com a água, eles interagem com gorduras, e eles começam a dissolver a membrana que reveste o neurônio. Então, a gente tem a bainha de mielina, que é uma membrana que vai segurar os fechos do neurônio, tudo juntinhos ali, e aí vai fazer o sinal elétrico passar de um neurônio para o outro neurônio. Como essa criança não consegue quebrar essas moléculas, ele acaba fazendo com que acumule ácidos carboxílicos que dissolvem essa bainha. Então, esses fechos que iam levar a informação elétrica para o próximo neurônio, eles se soltam. E aí, aquela ligação entre um neurônio e outra se desfaz. E aí a pessoa tem uma doença degenerativa. Então, esse filme se chama Óleo de Lorenzo, porque o pai do Lorenzo e a mãe do Lorenzo, eles não aceitavam que iam perder o filho. E eles começaram a pesquisar uma forma de salvar o filho deles dessa doença. E eles foram estudar o funcionamento das enzimas e eles perceberam que estimulando essa enzima com outro óleo, com outro tipo de óleo, eles conseguiam fazer essa inibição, né, esse impedimento dessa enzima, e eles conseguiam fazer com que o filho deles vivesse. Eu não vou contar a história toda, porque o filme é interessante, não vou dar spoiler nem nada, mas eles foram pesquisar sobre isso para tentar salvar o filho deles, e é um filme que eu recomendo muito. Então, tanto vai entrar essa questão da atividade enzimática, e ele mostra que ácidos pequenos e ácidos grandes são metabolizados pela mesma enzima, né, e aí ele vai explicar como é que isso funciona. Como ele vai falar, então, da função lá desses ácidos carboxílicos. Então, tem a ver com a nossa segunda unidade e tem a ver com a nossa terceira unidade. Recomendo muito esse filme, chama-se Óleo de Lorenzo, tá? Bom, alguns dos inibidores têm ações reversíveis, principalmente esses que são competitivos, mas alguns não competitivos também podem ter. Então, esses inibidores, eles se ligam à enzima por meio de ligações não covalentes, ou seja, de uma forma temporária. Eles são atraídos, né, por forças de Van der Waals, por exemplo, e aí eles ocupam o lugar, é como se eu colocasse a chave errada dentro da fechadura. Ela não vai abrir a porta, mas ela não vai deixar a chave certa entrar, certo? Então, se eu coloco a chave errada, a chave pode até entrar, ela não abre a porta, não vai acontecer nada, mas a chave certa não entra. Então, a reação enzimática deixa de acontecer. Esses inibidores são competitivos. E existem os não competitivos. Então, nesses não competitivos, em vez de eu colocar a chave na fechadura, eu deformo essa fechadura. Eu coloco alguma coisa que vai mudar o formato da fechadura. Então, a minha chave não abre mais, porque ela precisa daquele formato para poder a porta abrir. Tá? Então, os inibidores competitivos, eles usam o mesmo sítio ativo, funcionando como uma barreira para a chave correta não entrar. Enquanto que os não competitivos, eles podem se ligar em uma outra parte da enzima, mas eles deformam a enzima e aí a chave vai entrar no lugar errado, não consegue abrir a porta, tá? Então a gente vai fazer naquela mesma simulação lá que eu disse para vocês, a gente pode botar aqui, ó, um inibidor competitivo, e aí eu posso colocar a concentração desse inibidor, vamos botar, sei lá, uma concentração maior do que o nosso substrato. E a constante aqui de Michaelis para o inibidor. Então vejam que a velocidade diminuiu muito, né, por força desse inibidor. Quando eu não tinha o inibidor, eu tinha essa velocidade. Rapidamente eu chego na velocidade máxima. Com o inibidor, isso vai sendo prejudicado, tá? E a velocidade então fica muito menor. E se esse inibidor não for competitivo, Zelito? Aí o formato também é diferente.
Então, essa concentração de inibidor, às vezes, tem que ser muito maior para que a gente possa ter um efeito mais visível. Não estou mudando muito aqui, não. Eu acho que deve ter tido algum erro na... Enfim. Mas vocês veem, então, que com a presença de inibidores, a gente tem uma mudança nessa velocidade, tá? E aqui tem os dados, então, que a gente pode obter daí. Então, eu só mostrei para vocês, eu usei isso aqui rapidinho, fiz no Gemini, a gente pode montar no próprio Excel, uma tabela no Excel, que é mais fácil até do que um simulador desse tipo, e aí colocando ali as concentrações, a gente vai ter a atividade enzimática, a velocidade dessa atividade enzimática, as concentrações de substrato ou de inibidores que afetam a velocidade e assim por diante. Bom, e existem inibidores chamados de irreversíveis. Imagine que agora eu botei a chave errada na fechadura e quebrei a chave lá dentro. Agora eu não consigo mais tirar aquele pedaço dali e agora a minha chave não entra mais. Eu causei uma deformação permanente naquela chave. Ou então, eu cheguei com uma marreta, dei umas marretadas na porta, porque eu sou impaciente, e eu deformei a fechadura. Agora não tem mais, ela não volta mais. Né? Foi uma mudança irreversível, como, por exemplo, a própria inativação da enzima. Então, às vezes, uma substância pode se ligar de forma irreversível àquela enzima. Um outro exemplo que não tem a ver com enzima, mas que serve aqui para a gente, é o caso da hemoglobina, que leva o oxigênio para as nossas células. Né? Ela forma uma ligação reversível com o oxigênio, que chega na célula e o oxigênio sai. Mas quando a gente respira monóxido de carbono, forma uma ligação irreversível entre o monóxido de carbono e a hemoglobina. E aquela hemoglobina, ela não carrega mais oxigênio. Vejam que a hemoglobina não é uma enzima, ela é uma proteína transportadora. Mas acontece uma coisa bastante parecida com o que pode acontecer aqui. Então, a intoxicação por monóxido de carbono, ela leva à morte por asfixia, embora você esteja respirando normalmente, mas falta oxigênio nas tuas células, porque você está com as suas hemoglobinas ocupadas por esse monóxido de carbono. Então, o oxigênio não é mais transportado. No caso das enzimas, acontece algo igual. Né? Eu posso ter uma substância que vem, se liga de forma irreversível e aquela enzima, então, perde a sua atividade para sempre. Alguns exemplos de inibidores de enzimas, eles são utilizados para combater insetos. Por exemplo, os organofosforados, eles inibem uma enzima chamada acetilcolina, que está no nosso cérebro. A acetilcolina, na verdade, ela é uma enzima importante que ela vai fazer com que o sinal elétrico deixe de ser passado. Então, por exemplo, eu mandei contrair o meu braço. Eu vou e contraio o braço. Só que eu quero agora relaxar. Então, a acetilcolina ela vai e tira essa informação, ela consome aquela informação, né, aquela carga elétrica que está ali, e aí eu consigo relaxar meu braço. Se a acetilcolinesterase ela é inibida, eu vou ter acúmulo da acetilcolina. E isso vai fazer com que aquela informação ela não continue, eu não consigo, ou não consigo contrair, ou não consigo relaxar. Então, quando você aplica um organofosforado, por exemplo, você vê que o insetinho cai de perninha para cima e começa a ter convulsões, ele começa a se mexer por causa desse efeito inibidor dos organofosforados. Então, alguns inseticidas, alguns herbicidas, eles vão inibir algumas enzimas. Por exemplo, na plantação de soja, o herbicida mais usado é o herbicida glifosato. Não sei se vocês já ouviram falar. O nome comercial é o Roundup. Ele inibe uma enzima chamada 5-inolpirovilchiquimate 3-fosfato sintase. Então, ela é uma enzima que ela está ligada à formação de aminoácidos lá nas plantas. Os seres humanos, os animais não têm essa síntese é lá das plantas,
dos organismos fotossintetizantes, que tem, então, a 5-enol-piruvil chicomato 3-fosfato sintase. O glifosato inibe essa enzima e a produção desses aminoácidos, então, não é feita. E aí a falta proteína para aquela planta e a planta morre, né? Então, esse tipo de inibidor, ele é muito utilizado para os pesticidas, né, para os agrotóxicos, tá? Aqui tem alguns experimentos que eu trouxe, como vocês são alunos da licenciatura, como daqui a pouco vocês serão professores, alguns até às vezes já têm alguma experiência na sala de aula, está estagiando, enfim, vocês podem ter alguns experimentos aqui que podem ser utilizados para mostrar essa atividade enzimática, né? Então, a gente tem, é muito comum que a gente tenha enzimas que reagem com o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. E aí a gente pode medir a inibição dessa atividade enzimática, né? Então, por exemplo, a batata, a gente sabe que ela escurece, né? Então, a gente pode utilizar água oxigenada para acelerar esse processo de escurecimento da batata, né? E aí isso aí acontece porque a gente tem aí uma enzima chamada catalase, né? Então a gente pode mostrar, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é tentar inibir essa enzima e mostrar que a reação não vai acontecer, ou se eu não vou inibir, a gente vai fazer, vai ver, né, que ao botar a água oxigenada ali, a catalase vai quebrar a água oxigenada e vai liberar oxigênio, vai formar as bolinhas. Ô, Roselito, como é que eu faço para inibir então a catalase? A gente já viu que eu posso inibir fazendo o cozimento da batata. Então, se eu aumentar a temperatura, vai inibir a ação, né? Ou então, se eu adicionar, por exemplo, ácido ou base, né? Ou vinagre ou bicarbonato de sódio. E aí a gente vai ver como é que isso inibe a atividade dessa enzima. Um outro exemplo muito interessante é o efeito da bromelina. A bromelina, ela é uma enzima que ela está presente no abacaxi. Então a gente utiliza às vezes essa enzima para fazer o amaciamento de carnes. Então o que é que você faz? Você pega uma carne dura, você deixa ela molhada ali com um pouquinho de suco de abacaxi e ela vai ficando macia. Se você deixar tempo demais, ela vai dissolver. Se tiver bromelina suficiente, ela vai dissolver o seu pedaço de carne. Então a gente pode fazer isso com carne, mas a gente pode fazer isso com gelatina. Eu pego a gelatina, que é feita de colágeno, né? A gelatina, ela é modificada, mas ela vem do colágeno. E aí a gente prepara essa gelatina e depois a gente adiciona então o abacaxi. E aí vocês vão ver o que, é que vai acontecer, tá? Se vocês usarem abacaxi enlatado, vocês vão comparar o que, é que acontece com essa enzima depois que ela passou por um processo de cozimento, né? Que aí acontece a desnaturação. Perguntas até aqui? Dúvidas, perguntas? Eu tenho só mais uma coisa para mostrar para vocês, que é esse material aqui. Eu acredito que ele está lá no AVA para vocês também. Esse aqui é uma tabela que eu criei para vocês usarem, que calcula o ponto isoelétrico. Então, vocês vão ter lá uma lista, na própria aula tem, né, com os vários aminoácidos. Vocês podem procurar as constantes de dissociação. Então, para um aminoácido com duas constantes, vocês podem colocar o nome dele aqui, colocou o nome dele aqui, colocou o valor do pK, e ele vai recalcular aqui o ponto isoelétrico e vai recalcular essa dissociação do aminoácido, tá? Então veja que mudou as características aqui de pH1 e pK2, muda o ponto isoelétrico. Então esse é o ponto em que esse aminoácido vai ter, né, a carga positiva e a carga negativa. Beleza? Então, para trazer um exemplo, eu trouxe a glicina. Aqui está o pK1 da glicina, o pK2 da glicina, o ponto isoelétrico da glicina é 6,065. Se o meu aminoácido tem 3 pKs, eu vou colocar os três aqui. Lembrem-se de sempre colocar
esses PKs do menor para o maior. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a média 1 e a média 2, porque eu tenho 3 PKs. Então, eu tenho a forma com só cátions, só íon positivo, eu tenho com íon positivo e íon negativo, eu tenho com apenas íons negativos, e eu tenho mais íons negativos ainda. Ou eu tenho com 2 positivos, um positivo e um negativo, e um negativo. Vai depender desses pKs, tá? Então eu posso também aqui variar a substância, e eu posso variar aqui o valor de pK. Sempre lembrando de colocar na ordem crescente dos valores. Então, se eu fizer isso, ele vai calcular para mim esses pontos isoelétricos. Beleza? Isso vai estar disponível para vocês. Aí eu deixei um exemplo que é a tirosina, que é esse aminoácido aqui. Está aqui os pKs dela. E aqui está, então, a forma como ela se dissocia. Bacana? Perguntas? Bom, conseguimos cravar aí de novo na 1 hora, né, de live. Eu quero agradecer de novo, não se apavorem, leiam as aulas em PDF para entender direitinho o que é um aminoácido, o que é uma proteína, e aí vocês vão ver como é que vão rever a aula, vão ver como é que funciona a enzima. Qualquer dúvida, né, vocês podem escrever para a gente, e a gente, nessa terceira unidade, a avaliação é um fórum, né? É um fórum avaliativo. Então é um pouquinho diferente a forma de avaliação do fórum, mas vocês já estão acostumados, né? Não se percam no prazo, é até o dia 21. Só abrindo aqui para a gente ver. Dia 21, até o dia 21, então a gente vai ter a atividade do fórum avaliativo. Não se esqueçam que no fórum avaliativo, além de vocês colocarem a contribuição de vocês, vocês precisam contribuir com o dos colegas, é preciso ter interação. Então, a partir da leitura do nosso fascículo, a partir da leitura das videoaulas, das aulas em PDF, a partir da videoaula que a gente acabou de ter, vocês vão escolher uma proteína ou uma enzima de relevância biológica ou clínica. Então, eu dei até alguns exemplos aqui, mas podem ser outras, né? Você vai explicar qual é a função principal dessa enzima ou dessa proteína, e vai mostrar alguma coisa sobre a estrutura, né, e comentar um pouco sobre as alterações estruturais, como, por exemplo, no caso da hemoglobina, eu vou dar um exemplo. A hemoglobina, ela carrega oxigênio. Existem 2 tipos diferentes de anemia que são causadas por questões genéticas, por endogamia. Tem a chamada anemia do Mediterrâneo, que tem um outro nome, Zelito, como é que chama? Talassemia, em que os descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, aquele povo que está ali, gregos e também egípcios, o pessoal que está ali banhado pelo mar Mediterrâneo. Como eles se invadiram, né? Eles são todos parentes, mais ou menos parentes. E aí o que acontece? Esse gene ele acabou sofrendo aí uma mutação com o tempo e ele ficou correndo aí dentro dessas famílias. Então, descendentes de pessoas, né, que vêm da área do Mediterrâneo podem ter a talassemia, em que a hemoglobina tem um formato diferente e ela não carrega oxigênio da forma correta. Um outro exemplo é a anemia falciforme, que é de origem da África. Então, africanos e afrodescendentes podem apresentar essa anemia falciforme, em que a mutação fez com que a hemoglobina, em vez dela ficar redondinha, ela fica no formato de uma foice, por isso esse nome. E aí ela não consegue carregar o oxigênio como deveria. Então, eu estou dando 2 exemplos que não podem mais estar na resposta de vocês. Vocês vão ter que procurar outro.
tá? Então, falar um pouco disso. Qual é a proteína ou enzima, qual é a importância, né, qual é o papel dela, e se essa estrutura, se ela sofrer uma alteração, se isso pode alterar o funcionamento dessa enzima, dessa proteína, como o exemplo que eu dei agora, que foi causado aí por mutação e depois por endogamia. Então, vocês vão fazer aqui os comentários, já tem gente aqui fazendo, e vocês precisam interagir. Leia os comentários dos colegas do fórum e participe de forma crítica e construtiva, estabelecendo diálogo e aprofundando a compreensão do tema. Então, você pode trazer mais exemplos sobre a mesma proteína, ou, de repente, o colega fez a colocação dele, mas ficou um detalhezinho faltando, mas também tem esse detalhe, é contribuir, não é criticar no sentido de diminuir o trabalho do colega, no sentido de melhorar o trabalho do colega, tá bom? Perguntas? Então é isso, né? A gravação vai ficar disponível para vocês, para que a gente possa então assistir isso em outros momentos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, que provavelmente será no dia 26 de novembro, mas eu confirmo, ok? Ok, professor, obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau.